esse nosso culto de louvor. Gostaria de fechar este tempo precioso com dos cânticos, este final de tarde, início de noite, apenas trazendo uma reflexão aqui no Salmo 126. Vamos ler os 6 versículos que estão aqui. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe, como os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Muito bem, irmãos. Salmo 126, apenas para trazer um contexto aqui. Salmo 126, ele é conhecido como um cântico de romagem. O Salmo 120 ao Salmo 134 são salmos selecionados aqui, do qual foram colocados num grupo chamado Cânticos de Romagem. O que são esses cânticos de romagem? Só para a gente entender. Os cânticos de romagem eram cantados pelos judeus quando eles estavam subindo das cidades até Jerusalém, quando estavam chegando em Jerusalém. E isso acontecia pelo menos em 3 vezes no ano, nas 3 festas principais ali, que era a festa dos pães asmos, né, a Páscoa na sequência, né, e depois a festa dos tabernáculos. Então os judeus eles vinham no caminho e eles vinham cantando e recitando estes salmos, do Salmo 120 ao Salmo 134. E os cânticos de romagem, você tem ali vários autores, né, vários escritores, melhor. Você tem Davi, você tem Salomão e alguns outros que não são identificados, mas que fazem parte ali dessas composições aqui dos salmos. E, em específico, olhando para o Salmo 126, tem algo especial que é para as nossas vidas hoje também, neste culto de louvor, que eu gostaria de transmitir para os irmãos. Não sabemos quem foi o escritor desse salmo, mas nós sabemos a ocasião em que esse salmo ele foi escrito. Então, a ocasião foi quando o povo de Israel estava no exílio da Babilônia. Em específico, durante o período em que eles estavam saindo do exílio da Babilônia e voltando, né, para a sua terra, a Canaã. Né? E eles passam ao todo 70 anos. Imagine, uma geração toda fora de Israel. Então é bem possível que aqueles mais antigos que saíram de Israel e chegaram até a Babilônia, vamos dizer assim, eles praticamente não viram mais a Israel, mas quem voltou foram as gerações seguintes. Né? Então a gente nota que a situação, eles estão retornando desse exílio, retornando, vamos dizer assim, da disciplina do Senhor. Por quê? Por que eles foram para lá? Porque eles desobedeceram a Deus. E Deus veio e os disciplinou, mandou uma nação vir. É isso que está lá na lei, né? Que quando eles fossem fiéis, que Deus mandaria uma outra nação para poder tirar eles do lugar e levar para um outro lugar para discipliná-los. Então a gente vê que Deus faz exatamente isso com eles por conta da desobediência deles. E passam 70 anos, como está lá em Jeremias 29, 10. Mas a ideia desse salmo aqui é uma ideia de alegria, de louvor mesmo. De alegria porque Deus está tirando o povo do cativeiro. Né? E isso é bem interessante, irmãos, porque a gente nota nesse salmo, a ideia principal dele é a ideia de que Deus restaura o seu povo. Se você percebeu aí, nesse curto texto do salmo, a gente percebe que 2 vezes nesse salmo é usada uma palavra. Aí, 2 vezes, no versículo 1 e no versículo 4. Qual é a palavra? A palavra? Não, restaura. Ele usa no versículo 1 quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, e no versículo 4, restaura, Senhor, a nossa sorte. Então o tema desse salmo aqui é falar, a ideia principal é Deus restaura o seu povo. Deus restaura o seu povo. E a gente vai perceber 3 ensinos sobre a restauração que Deus quer fazer aqui através desse salmo, a restauração que Ele quer fazer em nós aqui através do Salmo 126, ok? Então, a gente pode notar que a primeira é: eu te restauro da situação atual. É o que Deus está dizendo aqui neste salmo para mim
para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas, para a nossa vida como igreja. Note que no versículo 1 ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E aqui o salmista ele descreve que o retorno para a terra de Israel só foi possível porque Deus permitiu. E a reação dos judeus foi qual? Ele fala aqui que eles ficaram como quem sonha. O Senhor restaurou a sorte de Sião e eles ficaram como quem sonha. E essa expressão aqui é bem interessante, porque a expressão sonhar, né, diz respeito não a gente conhece sonhar por deitar a cabeça, né, encostar no travesseiro e dormir, sonhar com alguma coisa, mas a expressão sonhar aqui não tem a ver com isso. Tem a ver com aquilo que a gente diz geralmente. Eu tenho sonho de alguma coisa, eu tenho sonho de alguma coisa, né? Então, aqui o sonho é de imaginar, é de ansiar, é de desejar por algo que espera que aconteça, ou muitas vezes a gente sonha, muitas vezes com o quê? Com coisas que a gente não consegue, né? Por exemplo, eu nunca sonho com pão da padaria, por quê? Porque se eu tenho dinheiro eu vou lá e compro, né? Tá tão perto, tá tão próximo, não preciso sonhar com coisas que estão patentes na minha mão, mas eu sonho com aquilo que geralmente eu não consigo alcançar. E você fala, eu tenho um sonho, né? Se eu pudesse, se eu tivesse, e aqui se tudo é expressão de sonho. Então eles expressam aqui como se eles ficassem boquiabertos, porque era um sonho eles retornarem da terra. Porque como Deus poderia liberar um juiz ímpio, determinar uma ordem e dizer assim, não, podem voltar, né? Só Deus poderia fazer isso. Mas o interessante, irmãos, é que nesse versículo 1 a gente percebe que eles estavam com a fé abalada. Eles não criam que de fato Deus iria fazer aquilo com eles. Eles não criam. E a gente pode passar por situações assim, em que a gente não fala, mas a gente sabe no nosso coração que parece que tem uma barreira ali. Isso vai ser impossível, pastor. Vai ser impossível, pastor. Não vamos conseguir, pastor. Senhor, pastor, isso não vai acontecer na minha vida. Isso não vai acontecer. Seria um sonho se isso acontecesse. Não é isso? A gente pode pensar assim. Mas nos versículos 2 e 3... A reação desse sonho a Deus aqui, né, quando isso se realizou, é dito em dois atos de adoração, né, como é o culto de louvor hoje. No versículo 2, a gente percebe como foi que eles se expressaram quando Deus restaurou a sorte deles e os trouxeram de volta ali para a terra de Canaã. É dito, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então aqui a gente percebe duas maneiras que eles adoraram a Deus. A primeira, eles adoraram a Deus pelo semblante. A gente pode adorar a Deus pelo semblante, né? Então geralmente quando você está triste, né, você demonstra que ali você não está adorando a Deus, né, plenamente. Não estou dizendo que nós não podemos adorar a Deus na tristeza, mas quando nós adoramos a Deus na tristeza, Deus muda o nosso coração e transforma a nossa tristeza em alegria, mesmo caminhando na provação. Mas a ideia aqui é que a adoração é adoração com riso, com alegria. A nossa adoração a Deus deve ser uma adoração assim, mesmo que nós estamos passando por terríveis dificuldades. A gente precisa levantar a cabeça quando o desânimo chegar e olhar para Deus e dizer, Senhor, eu vou te adorar mesmo assim, eu vou te servir mesmo assim. E depois ele fala, pelo louvor, com júbilo, ele fala que a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, né? Se a gente cortar a língua, a gente não canta, né? A gente não fala. Então a língua é um instrumento maravilhoso de Deus que a gente usa para cantar, para jubilar a Deus, né? Para exaltar a esse Deus maravilhoso. Então, irmãos, a restauração daquele povo, a sua terra trouxe esse ânimo, esse vigor. E isso tem que estar patente aos nossos olhos também, como crentes do século 21, morando no Rio de Janeiro. Deus pode, irmãos. Deus pode transformar. Deus pode mudar todo o quadro, individualmente e como igreja. Deus pode mudar. E olha, quando eu estava preparando esse salmo, eu estava me lembrando exatamente do que eu tinha ouvido nessa semana, de como Deus, num instante, Ele pode mudar tudo. Ele pode mudar tudo e vocês mais na frente saberão. Mas a restauração daquela situação levou até mesmo aquelas nações, até mesmo as nações em volta a reconhecerem Deus. Então a adoração deles, o louvor, o ânimo que eles estavam de voltar à terra foi um testemunho para as nações à volta. Porque note o versículo 3, aliás, o final do versículo 2. Ele diz, então, entre as nações se dizia, entre as nações.
grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Então a restauração do povo de Deus é uma restauração que afeta também as pessoas à volta. Um dia nós estaremos lá de volta em nossa igreja. E lembrem-se disso, que as pessoas em volta vão perguntar o que aconteceu. E ali nós vamos testemunhar, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso que nós estamos aqui hoje. Por isso que nós estamos alegres, que é o que tem no versículo 3, o que ele diz no versículo 3, com efeito grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Nós podemos ter motivos de alegrar hoje, mesmo não vendo no futuro, ali que nos aguarda, a gente não vê agora, mas a gente sabe que o nosso Deus vai fazer. Por quê? Por quê, pastor? Porque ele fez no Salmo 123. Não é o mesmo Deus? Ele não tirou o povo do exílio? O que é para Deus construir uma igreja? O que é para Deus restaurar a minha família? O que é para Deus restaurar o meu casamento? O que é para Deus trabalhar nos meus medos e nas minhas ansiedades? O problema não é Deus. Sempre é eu e você. É a falta de confiança em Deus. O que nos falta é confiar em Deus verdadeiramente, para ver as grandes coisas que Ele tem para nós. Como diz aqui, grandes coisas fez o Senhor por nós. Aqui nós aprendemos, irmãos, que apesar da nossa pouca fé, de julgarmos ser impossível que a nossa situação mude, para Deus nada é impossível. Nunca. Não tem nada que seja impossível para Deus. Nunca há obstáculos. Nunca nada que Deus não possa fazer. Hebreus 11:1 foi o que a gente aprendeu nesse ano? A fé é a certeza das coisas que se esperam. Isso é fé. Eu não estou vendo, mas eu sei que o Deus em que eu tenho, Ele vai fazer. Então por isso que eu creio nele. Então Deus está dizendo aqui, eu te restauro da tua situação atual. E Ele restaura sim. Ele nos dá um outro ensino aqui no versículo 4. Eu te restauro para melhor, diz o versículo 4. Quando nós lemos assim, restaura o Senhor a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Irmãos, o salmista ele está dizendo o seguinte, para o Senhor restaurar a sua sorte, e aí sorte, né, aparece também a palavra sorte, né, 2 vezes, né? Como alguém disse aí. Mas a palavra sorte aqui não tem a ver com a questão como a gente conhece, né? Loteria, jogo de dados. Não é isso, não é só loucura, não. A sorte aqui é a condição. Deus muda a nossa condição. E é interessante que ele faz citar aqui um exemplo de como Deus muda a nossa situação. E ele vai falar como as torrentes no Negueb. Né? E é interessante que o Negueb é um deserto seco, improdutivo, que existe no sul de Israel. E nos tempos de chuva, o que acontece? Quando chove em Israel, lá no norte de Israel, em cima, vem uma torrente de água, e essa torrente vai chegando e chega até o Negueb, que é o deserto. Nosso coração pode estar seco como o deserto, mas quando nós cremos em Deus, Deus faz ele ser inundado de bênção. Ele vai ser inundado. Quando Deus restaura a sorte, Ele não restaura para como era antes. Ah, pastor, eu queria ser como antes, lá na minha época, lá no início de... Não, você nunca vai voltar como você é antes. Sempre vai voltar numa versão melhor, aquela que Deus está te conduzindo e te levando. Né? E Deus vai trazer bênçãos com isso também. Assim como as torrentes do Negueb. E aqui, irmãos, olhando para essa geografia, né, a gente entende, né? Por que Israel, o povo de Deus, né, não nasceu num Brasil, né, onde tem muita água, né? Onde tem floresta Mata Atlântica, Amazônica, onde tem, né, uma bela de uma natureza bonita. Por quê, né? Por causa disso. Para Ele demonstrar que Ele é Deus. Que no deserto Ele faz brotar água. Que no deserto Ele mantém o seu povo. E é um dos povos mais poderosos do mundo. E forte, né? Ninguém que se mete com Israel, viu o Irã agora? Né? Ninguém que se mete com Israel sai ileso. Né? Porque Deus protege o seu povo. Deus traz bênção ao seu povo. Assim também, irmãos, com a nossa própria vida. O salmista está usando essa imagem dos riachos do Negueb para mostrar que Deus restaura o seu povo com inundantes bênçãos, como eu acabei de falar. Gostaria que alguém lesse Isaías 41, 17 a 18. Isaías 41, 17 a 18. E um outro possa ler Isaías 43, 20 a 21.
O que diz aí nesses versículos? Isaías 41, 17 a 18. O pobre e o necessitado buscam água e não encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede. Mas eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Isso na prática e isso em nossas vidas. Deus quer fazer isso em nós. Nós precisamos apenas crer nele, irmãos. Crer nesse Deus que restaura a nossa sorte. E Isaías 43, 20 a 21. Os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito, a esse povo que formei para mim. O meu louvor relatarão. Olha que bênção, né? Novamente o Senhor vai trazer água. Vai trazer água ao seu povo, aos seus escolhidos. Mas para isso, esses escolhidos, eles precisam crer no poder desse Deus que restaura a nossa vida, que restaura a nossa vida para melhor. Se Deus, irmãos, pode fazer esse milagre no deserto, o que Ele pode fazer no coração daquele que crê? A questão não é a água, é o deserto. A questão é o deserto como está no nosso coração. Às vezes nós precisamos permitir que a água desça. Mas como? Se não queremos abrir o nosso deserto para poder receber as águas de Deus. E último, ele diz: eu te restauro enquanto choras. Versículos 5 e 6 do Salmo 126. Ele nos diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E aqui nós aprendemos que o Senhor nos restaura enquanto nós choramos, né? Aqui, a imagem aqui é de um agricultor. E este agricultor, lá nas regiões de Israel, o solo é bem desértico, né? Como a gente acabou de ver. E eles precisam trabalhar duro, regar bastante, ter técnicas para que possa florescer, né? Possa dar o alimento ali no meio do deserto. E a ideia aqui é de alguém que trabalha, luta e lacrimeja, né? E sai lágrimas dos seus olhos enquanto ele está semeando. Mas ele tem a certeza de que trabalhando duramente, a colheita no futuro seria rica. Então por isso que ele não desiste. Ele não desiste porque o solo é duro. Ele não desiste porque ele sabe que ao plantar, ele confia que Deus vai levantar aquela semente da terra e vai sair uma planta. Então a questão não é, nesse caso aqui, a questão não passa a ser o solo, mas passa a ser crer no fruto. E aqui, irmãos, nós aprendemos exatamente isso, que enquanto o povo de Israel estava voltando da Babilônia, né, para a terra de Israel, eles também não passaram dias difíceis no seu retorno. Eles tiveram lutas, dificuldades. Se você quiser saber essas lutas, leia o livro de Neemias, leia o livro de Esdras, leia o livro de Ageu, de Zacarias, de Malaquias, que contam a história pós-exílio. Eles tiveram muitas dificuldades, né? Mas só que ainda assim, Deus restaurou a sorte deles, apesar das dores, mas Deus usou essas dores para que eles pudessem ficar fortes, fortalecidos diante da vontade dele. E aqui nós podemos entender, irmãos, que embora nós possamos encontrar dificuldades na vida, o Senhor sempre vai recompensar o nosso trabalho. Porque o que diz 1 Coríntios 15, 58? O nosso trabalho no Senhor não é vão. Não é vão. Não é vão vocês terem vindo aqui nessa tarde. Não é vão vocês terem vindo aqui ouvir os louvores. Ouvir talvez o pastor puxar sua orelha. Não é em vão isso tudo. Lá na frente você vai agradecer muito por esse dia, pelos dias de culto, porque você está ouvindo a voz de Deus, está ouvindo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E aqui nós podemos entender, irmãos, que o Senhor nos promete que o cansaço, a dor e o choro
presente será substituída pela alegria futura. Não esqueçam disso. Vai vir alegria para nós. Aqui nós temos que entender, irmãos, que a verdadeira fé não tem olhos para o imediatismo. Muitas vezes o imediatismo faz com que a gente perca as bênçãos do Senhor. Tomar as decisões de impulso permite que a gente perca as bênçãos do Senhor. Deixar de pensar na obra de Deus e pensar em uma coisa que eu preciso agora, enquanto que eu podia esperar e confiar em Deus para poder ter mais na frente, isso pode me prejudicar espiritualmente. E eu tenho que ter atenção. Pelo contrário, a fé verdadeira, ela nos leva a confiar em Deus e esperar no tempo dele. O que diz lá Mateus 6,33? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vai ser acrescentado. Vai ser acrescentado. Ele não está dizendo assim, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e vou ver se eu vou te dar alguma coisa. O que está dizendo ali? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, é promessa de Deus. Se preocupe com Deus. A primeira preocupação da sua vida é Deus. Eu sei que na sua mente passa trabalho, passa contas, passa saúde sua, seu, né? E da sua família. Eu sei que passa tudo isso na sua mente, porque passa na minha mente também. Passa tudo isso na minha mente. Eu não sou um pastor aqui que, né, fala, não sofro, irmãos, isso aqui é maravilhoso, estou aqui, ó, o ministério é lindo e cheiroso. Não, isso passa na minha vida também. Só que a gente tem que confiar em Deus, colocar Deus em primeiro lugar, porque tem promessa isso para nós. E Deus vai, irmãos, fazer uma coisa maravilhosa na nossa vida. Está fazendo. Eu posso dizer que o ano de 24 foi o último ano em que a gente desceu ao vale. Mas 2025, eu creio, nós estamos subindo dele. A gente está indo para a montanha, né, espiritual. Não só material para a igreja, não só em termos da nossa construção, mas do coração, do que Deus quer fazer em nós. Então, irmãos, no fim de tudo, o entusiasmo e o sucesso daqueles que buscam honrar a Deus, como diz Constable, deve continuar, mesmo que o trabalho seja lento e difícil e desanimador. O povo de Deus pode olhar para frente com esperança para uma colheita recompensadora no futuro, se eles perseverarem fielmente na execução daquilo que Deus lhe ordenou. Então continue. Não desista. Não desista do culto de domingo. O culto de domingo, irmãos, não é uma opção. Tem que ser uma exceção. Faltar o culto tem que ser uma exceção e não uma opção. O seu devocional não pode ser uma opção, né? A sua vida de oração não pode ser uma opção. A sua vida com Deus não pode ser uma opção. Coloque o Instagram como opção. Coloque o Facebook como uma opção. O WhatsApp como uma opção. Né? Coloque as suas responsabilidades nos devidos lugares, mas dê o lugar de Deus. Dê aquilo que Deus merece da sua vida. Não faltou comida na sua mesa, porque Deus não faltou em colocar ali. Não faltou moradia no seu lar. Uma casa, né? Para você deitar, tranquilidade, paz e segurança. Nessa semana não faltou, eu sei, porque vocês estão aqui, estão bem. Então retribua aquilo que Deus está fazendo. Eu sei, pastor, é doloroso, pastor, eu tenho lutas espirituais, mas é aqui. É nesse lugar, né? Hoje, nesse lugar, mas em que Deus está trazendo cura para a sua vida. Está trazendo ânimo. Então não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Deus quer te restaurar. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, que o Senhor nos promete maravilhas, Senhor. Mesmo até que nesse momento nos custe, Deus, um pouco de dor, um pouco de cansaço, o desânimo nos abate, Senhor, mas não apaga, Deus, a chama que o Senhor acendeu em nosso coração desde aquele dia em que cremos em Ti. Pelo contrário, Deus nos levanta. Restaura, Deus, a cada um que precisa de restauração aqui hoje. Transforma a vida de cada um que precisa de transformação, Deus. Aquilo que o Senhor sabe que se passa em cada coração, Senhor. Que o Senhor possa vir com uma torrente, Deus, que desce para o Negueb
e alimenta aquele solo, Deus, com a água, para que possamos frutificar para Ti. Nós oramos a Ti, Deus, por isso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.